Olá amados e amigos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. A Santa Missa é o coração da nossa fé católica, o momento onde o céu e a terra se encontram no sacrifício de Cristo. No entanto, hoje, nos deparamos com uma triste realidade: muitos altares têm perdido sua sacralidade, transformando o que deveria ser um momento de profunda reverência em verdadeiros espetáculos teatrais. É doloroso ver músicas sacras sendo substituídas por ritmos mundanos, como se a missa precisasse de um atrativo terreno para encher bancos, em vez de tocar almas. Nós, como católicos, precisamos refletir: isso é apenas uma consequência da modernidade ou fruto da nossa própria acomodação? Lembro-me das histórias de São Padre Pio, que celebrava a missa com tanto amor e devoção que parecia reviver o próprio Calvário. Ele nos ensinou que o altar não é lugar de distração, mas de entrega total a Deus. Por isso, hoje, quero convidar você a refletir comigo: estamos fazendo o suficiente para defender a tradição e o verdadeiro sentido da missa? Neste vídeo, vamos explorar como chegamos a esse ponto, o que santos como o Padre Pio nos diriam, e, mais importante, o que podemos aprender com os padres e bispos que ainda têm coragem de lutar contra essa banalização. Porque preservar a Santa Missa não é uma opção, é nossa responsabilidade como católicos. É impossível negar que, ao longo das últimas décadas, a liturgia sofreu mudanças profundas. Algumas foram necessárias para aproximar as pessoas, mas muitas vezes acabaram por desfigurar a essência da Santa Missa. Hoje, vemos altares que mais parecem palcos, onde a preocupação não é com o sacrifício de Cristo, mas com o espetáculo. E isso vai além da estética: músicas sacras, que por séculos elevaram nossas almas ao céu, estão sendo substituídas por ritmos que nos ligam mais ao mundo do que a Deus. É difícil não se questionar: será que o objetivo dessas mudanças é realmente atrair fiéis ou apenas encher igrejas com números, sem considerar a profundidade espiritual? Pensemos em São Padre Pio. Suas missas duravam horas, mas ninguém reclamava, porque cada momento era uma experiência única de encontro com o mistério divino. Ele não precisava de luzes, microfones ou shows. Sua única atração era a presença viva de Cristo no altar. Hoje, graças a Deus, ainda temos exemplos de sacerdotes e bispos que resistem a essa tendência de banalização. Padres como o Padre Paulo Ricardo e Padre José Augusto são verdadeiros guerreiros da fé, que não têm medo de falar a verdade e defender a sacralidade da liturgia. Esses homens nos lembram que a missa não é uma reunião social, mas o sacrifício de Cristo renovado em cada altar. Mas não podemos apenas apontar o dedo para o clero. E nós, como leigos? Será que estamos cobrando a devida reverência na missa? Será que estamos nos preocupando mais com o conforto do que com a santidade? A missa é o momento de oferecer nossa vida a Deus, e isso exige esforço, recolhimento e reverência. No fundo, acredito que muitas das mudanças que estamos vendo não refletem apenas a modernidade, mas uma perda de foco. Esquecemos que a missa não é sobre nós, mas sobre Deus. Se não resgatarmos isso, corremos o risco de perder não só a tradição, mas a essência da nossa fé. Deixe-me contar uma história que me marcou profundamente e me fez refletir sobre o valor da tradição. Recentemente, assisti a uma homilia de um bispo que começou sua pregação com uma pergunta direta e desconfortável: se Jesus voltasse agora, ele reconheceria a forma como celebramos a Santa Missa? Ele falou com uma firmeza impressionante sobre como o altar não é um palco, mas o lugar do sacrifício. Ele disse: a missa é o Calvário de Cristo renovado. É onde o céu se une à terra, e não há espaço para banalidades ou espetáculos. Essas palavras ressoaram como um raio em minha mente. Naquele momento, percebi o quanto precisamos valorizar e proteger a sacralidade da missa. E existem padres que estão fazendo isso. Lembro-me do testemunho de Padre Paulo Ricardo, que em uma de suas pregações disse: a modernidade tenta nos convencer de que precisamos mudar a missa para agradar ao mundo, mas não fomos chamados para agradar ao mundo, e sim para salvar almas. Essa frase me trouxe à mente São Padre Pio, que nunca cedeu às pressões de adaptar a missa ao gosto dos homens. São histórias como essas que me inspiram a acreditar que ainda há esperança. Esses sacerdotes e bispos estão nos mostrando que, mesmo em meio a tantas dificuldades, é possível manter a essência da nossa fé. Eles não têm medo de enfrentar críticas, porque entendem que a missa não é sobre popularidade, mas sobre fidelidade a Deus. Me pergunto: o que seria de nós sem esses exemplos de coragem? Será que teríamos a força de resistir à pressão de um mundo que insiste em querer moldar a igreja à sua imagem?
É por isso que, quando vejo um padre ou bispo corajoso, sinto que temos um dever: apoiá-los, rezar por eles e aprender com seu testemunho. Porque cada vez que eles celebram uma missa com amor e reverência, estão nos mostrando um pedacinho do céu aqui na terra. Diante de tudo isso, não podemos mais fingir que nada está acontecendo. A Santa Missa, o centro da nossa fé, está sendo transformada em algo que muitas vezes se distancia do sagrado. E se isso não nos incomoda, algo está errado em nosso coração como católicos. Precisamos nos perguntar: o que temos feito para defender a sacralidade da missa? Será que temos sido indiferentes, assistindo passivamente à banalização do altar, ou estamos buscando formas de resgatar o verdadeiro sentido desse momento tão importante? Eu acredito que cada um de nós tem uma responsabilidade nesse resgate. Não importa se você é leigo ou sacerdote, todos somos chamados a ser defensores da tradição. Isso começa com a nossa própria postura na missa, estar presente com reverência, ensinar nossos filhos a respeitar o sagrado, e cobrar, de forma respeitosa, que nossas paróquias preservem a essência da liturgia. Mas também precisamos ser voz para a verdade. Compartilhe conteúdos que defendem a tradição. Apoie os padres e bispos que têm coragem de se posicionar. E, acima de tudo, reze. São Padre Pio dizia que a oração é a melhor arma que temos, e não há dúvida de que, em tempos de crise, precisamos usá-la mais do que nunca. A Igreja Católica é rica em tradição e santidade, mas não podemos permitir que isso seja perdido. Se queremos deixar um legado de fé para as próximas gerações, precisamos agir agora. Então, eu te convido: seja um guardião da Santa Missa. Reze, participe, estude e defenda a sacralidade do altar. Irmãos e irmãs, nunca batam palma numa missa. A missa é o santo sacrifício de Cristo. Aplaudir numa igreja é fazer da igreja um teatro. É fazer da igreja o lugar onde os algozes de Jesus o aplaudiam, zombavam dele enquanto ele subia o Monte Calvário. Essa é uma catequese do bispo de vocês. Aos pés da cruz se chora, aos pés da cruz não se aplaude, aos pés da cruz não se ri, aos pés da cruz não se atende celular, aos pés da cruz nos compadecemos daquele que por amor e extremada misericórdia se compadeceu do gênero humano. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos resgatar a beleza e a profundidade da nossa liturgia. Que Deus nos abençoe e nos dê coragem para sermos fiéis à nossa missão como católicos. Chegamos ao final deste vídeo, mas a reflexão que iniciamos aqui não pode acabar. A Santa Missa não é apenas um rito ou uma reunião de pessoas, ela é o centro da nossa fé, o momento em que Cristo se oferece novamente por nós. Por isso, defender a sua sacralidade não é uma escolha, mas uma obrigação de todos os católicos que realmente amam a Deus e a Igreja. É triste perceber que, em muitos lugares, essa essência tem se perdido. Mas isso não é motivo para desânimo. Pelo contrário, é um chamado à ação. É hora de sermos mais conscientes e mais comprometidos com a fé que professamos. Como dizia São Padre Pio, não se preocupem em agradar aos homens. O importante é agradar a Deus. Minha opinião é clara: nós temos a missão de resgatar a beleza e a profundidade da liturgia. Isso começa em nossas paróquias, mas também em nossos corações. Que cada missa seja para nós um verdadeiro encontro com Deus, e que possamos levar esse zelo para a vida de outros fiéis. E você, o que pode fazer a partir de hoje para preservar a sacralidade da Santa Missa? Reze mais, participe ativamente da vida da Igreja, e nunca tenha medo de defender a verdade, mesmo que isso custe críticas. Afinal, a fé católica sempre foi moldada por homens e mulheres corajosos que não se conformaram com o mundo, mas lutaram para viver e transmitir a santidade. Obrigado por assistir até aqui. Se você concorda com essa mensagem, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos juntos levar essa verdade a mais corações e ajudar a resgatar a essência da nossa fé. E não menos importante, acesse nossa loja Cantinho Yeshua, lá você encontrará produtos que aumentarão a sua fé, e tudo com frete grátis para todo o Brasil. Deus abençoe você.